Hello, Cidade Alves. everyone. I'm live and I'm very happy to be with you here today. Long time no see. Long time no see. Sorry about last week. Last week was bank holiday here where I am in Brazil. And I had a situation that I had to be in a place where I didn't have access to the internet. So that's why I couldn't be live with you. I was recording our sessions here. But then today I'm live again and I'm here from São Paulo. Very nice to be with you here today. Such a pleasure. I'm going to wait for a few people to arrive because maybe you were thinking that I'm not live, but yes, now it's 7 past 7 in Brazil and 7 past 11 in England. So welcome, welcome everyone. Good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are. Yes, around the globe. Where are you? Where are you? So nice to see you here. Just a reminder that we are here live from Facebook, LinkedIn, also YouTube. And we are streaming also via Instagram, right, Alex? Yes, Alex? yes, Yes. Instagram, you are live as well. Okay. And Alex is there in England. He was there with the kids. I had to come to Brazil for a very specific situation that I had to resolve here. So, yes, it's such a pleasure to be with you here today. Let me just put the comments on so then I can see. Nice to see you all here. So, today we're going to be talking about powerful negotiations. Então, hoje a gente vai falar de negociações poderosas no inglês. Como é que você faz para você ter negociações melhores? Então, a gente vai dar aqui, vai trazer 6 insights para você destravar suas negociações. Hoje vou falar muito de PNL, como é que a gente identifica a pessoa e como é que a gente consegue fazer um mirroring da linguagem que ela utiliza para a gente ter negociações melhores. Inclusive, a gente fala de meaningful conversations, quer dizer, são conversas que elas têm significado. E quando a gente está negociando, parece que é um processo muito racional, né? Some people think that negotiations are a very rational process, but normally people buy from who they like. And it's important for us to have some kind of influence. And we are going to learn from the book Influence from Robert Cialdini, Dr. Robert Cialdini. Today I'm going to bring some insights from him as well. Just a reminder that we are working on our English. A gente está trabalhando o nosso inglês também e trabalhando a negociação, como é que a gente faz para destravar nossas negociações. E isso não vale só para o inglês, tá, gente? Você que faz negociação, você que está aqui, eu sei que muita gente que me acompanha são pessoas que trabalham como representantes de vendas, são professores também, né? Pessoas que estão aí que precisam usar PNL, que precisam negociar o tempo todo. A gente se engana se a gente pensa que negociação é só para compra e venda de coisas, né? Então, negociação tem a ver com a gente falar com as pessoas, negociar o tempo todo. We are always negotiating. So, for example, if we decide to go out with a friend, we are going to negotiate. This afternoon, I had the pleasure to be with a friend of mine from my childhood. We have been friends since I was, I think, 14 years old. And yes, 13 to 14 years old. And today we had a great opportunity to be together in the afternoon. And then we were negotiating. She said, oh, I'm going to take you to this place. And then said, oh, actually, we're going to go to another place. And then we were also talking about where to go. I had to go to a place. I bought this the day before yesterday. Yeah, it's beautiful. It's with some stones. And the necklace broke. So I went there and I had to negotiate with the lady. I said, look, it broke. And she said, oh, probably you didn't use properly. And I said, no, actually, it's the first time I'm wearing it and it broke. So it was such a pity, but I had to negotiate for her to exchange it for me, okay? Of course, there are the consumer laws and everything, então tem a lei do consumidor, tem tudo isso, mas foi uma negociação para ela trocar pela correntinha que eu queria, uma correntinha mais reforçada e tal. Falando isso para vocês, porque a gente negocia o tempo todo o tempo. A gente negocia, claro, profissionalmente. We negotiate professionally, but we also negotiate with people, with friends, family, all the time. Então, a gente negocia o tempo todo. O Ale está aqui, meu esposo, não deixa eu mentir, meu esposo, meu parceiro, meu companheiro, meu colega de trabalho também, né, que a gente trabalha junto. Lê, quantas vezes a gente não negocia, não é mesmo? How many times we negotiate, right? Eu não negocio, na verdade eu falo sim.
Até parece. Okay, but there we go. So Alex is there in London. I'm here in Brazil. It's already late there in London, but I think we should get started without further ado. So our live number 109. Só lembrando que nós vamos estar ao vivo essa semana, no sábado. Nós vamos estar ao vivo em Londres, num evento que é um evento do Grupo Mulheres do Brasil Londres. Vou estar ao vivo participando de um painel onde a gente vai falar sobre o papel da imigrante, né, e como ela faz para ter melhor acesso às coisas. Então, a gente vai estar falando muito sobre cultura britânica. Quem quiser entrar, Grupo Mulheres do Brasil Londres, nós vamos estar ao vivo conversando com vocês lá, tá bom? E quem se inscreveu pelo Eventbrite, eu acho até que já não tem mais vaga, mas, enfim, né, a gente vai estar aí acompanhando, vou estar online também com essas poderosas, maravilhosas. Mas vamos embora lá, without further ado, let's talk about negotiations. So there we go. Let's ask about what is actually negotiation. What is a negotiation? It's an art or a science, yes. And I can tell you that negotiations are both. Are an art and a science as well. Então, tem ciência e tem arte. Sabe aquela pessoa que ela consegue negociar tudo e a gente fala, nossa, mas essa pessoa parece que ela consegue, né, influenciar, ela consegue negociar. Isso acontece porque essa pessoa, ela tem, né, às vezes ela já tem uma predisposição para a negociação, mas ela também entende isso como uma ciência. E o que eu quero dizer com isso? What will I like to say with that? Is when we think about negotiations as a science, we are going to understand the science of behavior or behavioral science, então as ciências do comportamento humano, as ciências que a gente trabalha do cognitivo, né? Então, o que aquela pessoa está pensando, o que eu estou atendendo, tem aquela situação do win-win, né? Então, está todo mundo ganhando. Então, é importante a gente pensar em tudo isso. And negotiation is both art and science, and the concept is much wider than a simple process only linked to business. É o que eu estava falando, né? Negociação não é só linkada a negócios, a gente faz negociações o tempo todo. So, for most part of our interactions with other people, we are negotiate for attention and resources. So we negotiate all the time. So for example, when I am with my clients, we negotiate class replacements, we negotiate prices at the beginning, we negotiate what the person wants to learn, what the person needs to learn. I understand where the person is coming from, so their walk of life. Então a gente perceber de onde a pessoa está vindo, qual foi a caminhada da vida dela, porque fica mais fácil da gente negociar, né? E quando a gente está negociando, a gente está pedindo atenção ou recurso. E aí a atenção pode ser, por exemplo, let's think about it. When I am here online with you, we are also bringing some information, but I'm always negotiating with you in a way that I say, look, we're going to be online, you're going to be live, you can watch it tomorrow, you can come and give suggestions, and all the time we are negotiating. As I said to you today, I went out with a friend of mine and we were negotiating where we should go. We were negotiating even the bill. Can you believe it? I wanted to give to me as a gift. So we were negotiating. I was like, no, don't pay. I'll pay later. And then we decided that we are going to use this as an opportunity to start some other conversations. Okay, so negotiations are very important. So there is some research in social psychology and behavioral economics that help us to understand the science and master the art. Se você entender a ciência que tem por trás da negociação, você vai conseguir se dar muito melhor, você vai conseguir masterizar essa arte. Eu não sei se vocês sabem, I don't know if you know, I worked for many years. Well, I worked in many companies as a pharmaceutical rep. I worked as an account manager, and I worked as salesperson as well. Então, trabalhei como gerente de contas, como em vendas, como representante farmacêutica, trabalhei muitos anos na área comercial. E a gente tinha muitos treinos, né, de negociação e para falar dessa arte. Chegou uma época que eu estava vendendo ar, a gente estava vendendo ar, trabalhava numa empresa que vende oxigênio, ar comprimido, né? Então eu brincava, eu vendo até ar, né? Mas trabalho e a gente aprendeu muito dessa negociação e aí depois a gente vai aprimorando, claro, né? Passei muitos anos trabalhando com vendas. I worked in sales for most part of my life. I started my professional life when I was 15 years of age. Então naquela época podia trabalhar com 15 anos, né?
Eu trabalhava como vendedora numa loja no shopping Iguatemi. I was a salesperson in a store in Iguatemi Shopping here in São Paulo. And I remember that because I had great results in sales, I became, at a very young age, com 16 anos, eu virei subgerente da loja e foi um super prazer, assim, mas uma baita responsabilidade, né? Mas por quê, né? Porque eu vendia muito bem. Então, eu tinha clientes que realmente me procuravam, que confiavam naquilo que eu estava falando, porque você tem que passar essa impressão de confiança, né? Então, aqui tem algumas coisas, acho que vocês estão conseguindo ver aqui, né? Então, a gente precisa ter reciprocidade, a gente pode usar a ideia de escassez. Então, olha, precisa comprar agora, que depois não vai ter mais. Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo? Comerciais usam muito isso. A gente trabalha o marketing digital. We work in digital marketing, and digital marketing use this quite a lot, the scarcity. We have also the information about authority. What does it mean? So I'll give an example. I went to visit one of my clients yesterday. He is a CEO of a company. And when I arrived, he put his chair up a little bit. Então, ele colocou a cadeira mais para cima. E foi interessante na hora que eu cheguei na empresa, que eu falei, eu vou falar com tal pessoa. E como ele é o CEO da empresa, aí ele tem uma autoridade, né, dentro da empresa. E aí, qualquer negociação que eu fosse falar ali já seria mais facilitada, porque eu tenho esse link com essa pessoa, entende? Então, isso também tem a ver, o nosso networking, a nossa autoridade, ok? Nossa consistência, consistency. What is that? A gente vai falar de todos esses princípios, mas assim, só um passando é você ter consistência na sua mensagem, o que exatamente você está oferecendo, como é que você negocia. Se a pessoa começar a perceber que você está querendo levar vantagem, if the person understands that you are trying to take any advantage of the negotiation, then you are going to have like a consistency of bad results and people frame to negotiate with you. Se sempre dá problema, se é uma negociação que é sempre difícil, você começa, a pessoa começa a ter second thoughts, falar, será que eu quero negociar com essa pessoa? Então é importante a gente ter essa integridade, essa consistência. So integrity as well, very important, ok? Liking é a pessoa gostar de você mesmo, né? Eu lembro que uma época eu estava trabalhando numa das empresas, né, que eu trabalhei, uma multinacional, e um dos nossos colegas foi promovido. One of our colleagues was promoted, and then he said, well, it's good to be a good salesperson. Okay, he very good at sales as well. And then he said, but it's good also to be liked by the manager. Então, também é legal você ter essa aproximação, né? O manager, o gerente gostar de você. Eu tentando traduzir aqui. Então, foi isso que ele quis dizer, né? Porque ele já tinha bons resultados, mas é claro, se você tem bons resultados, você tem consistência, você é uma pessoa íntegra, tem uma reciprocidade, é muito mais fácil de você conseguir fechar aquela negociação. E o consensus também, que é aquela coisa do win-win, né? Então, todo mundo ali se beneficiar daquela negociação. So, everybody benefit from the negotiation. So, I'm giving this to you, you're giving that to me, it's a fair price, or it's a fair suggestion. So, we're going to go through the negotiation, okay? So, today we're going to learn a bit of the vocabulary, and most important of all, we're going to be learning about how to approach negotiations using NLP, Neuro Linguistic Programming. Então, como é que a gente vai aproximar esse assunto usando programação neurolinguística? Eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Já há muito tempo que eu tenho estudado, né, psicologia positiva, coaching, a neurolinguística, então, para a gente entender como é que a gente pode usar isso ao nosso favor, essa influência, né? E hoje a gente vai falar do Dr. Robert Cialdini, que é um livro dele que, aliás, eu recomendo todo mundo a ler, que é o Influence. A gente vai falar um pouquinho desse livro agora. É o Influence, or Influence, or actually Influence, The Psychology of Persuasion. É o Dr. Robert Cialdini, aliás, quem quiser, eu tenho uma conexão com ele pelo LinkedIn, né? Mas vocês podem se conectar com ele também, ele dá muitas dicas, muita informação de influência, informação, quando a gente fez a live sobre entrevista de emprego, job interview, eu até falei um jeito super legal que até o Dr. Robert Cialdini falou para a gente fazer, né? O que foi? Ele diz que quando você já foi chamado para uma entrevista, when you were already invited for an interview, because it is an invitation, you had to go through a lot of
how can I say, selection processes already. Então, primeiro você passou lá no filtro do algoritmo, so you went through the algorithm filter, and then you had to go through the future, the human future. Então, passou no algoritmo, isso vai passar por um consultor de RH que vai dar uma olhada no teu currículo e vai falar, isso aqui, para essa vaga tá ok. Dependendo da hierarquia, mais importante ainda, né, passar pelos profissionais do RH. E aí o profissional do RH, um analista ali, passa para um ranking superior, né, dependendo da vaga. Então, se você foi para uma entrevista, você já passou em alguns filtros, you already went through a few filters. Então, o que ele diz? Que você chega lá e você pergunta, olha, muito obrigada, agradeço, você está me chamando aqui para essa entrevista, mas o que chamou a sua atenção no meu currículo, né, para eu estar aqui hoje? Estou muito feliz e eu queria saber, né, o porquê de eu estar aqui, porque daí você deixa a pessoa falar bem de você, porque se você passou, é porque alguma coisa chamou a atenção, ou até entender aonde você pode, where can you explore your skills and offer something to the company, porque quando você passa por uma entrevista, você está mostrando para a empresa o que você tem para oferecer, tá certo? Então, é isso mesmo, né, que a gente precisa entender. So, let's talk a little bit about Dr. Cialdini. Então, vamos falar um pouquinho do Dr. Cialdini. Ele faz pesquisas, né, em ciências sociais na área de persuasão. So, the leading social scientist in the field of persuasion is Dr. Robert Cialdini, and he mentions that there are a few shortcuts which influence us to say yes. Então, a gente tem alguns shortcuts, gente, seria alguns atalhos, ok? Para as pessoas dizerem sim. Tem até um outro livro, eu não vou lembrar o autor. Aliás, se você conseguir, você que está ouvindo, if you can, que é Como Chegar ao Sim. How to Get a Yes. Eu não lembro o nome do autor, mas esse livro foi uma grande virada de chave para mim, trabalhando com vendas a vida inteira, como chegar ao sim, né? Porque eu não era uma vendedora Barça, né, naquela época, coisa antiga, né, entrega a idade, I'm giving in my age, mas tem um vendedor bulldog, né, que é aquele vendedor que fala, olha, se você não comprar agora, não vai ter mais, e fica até meio que te intimidando. Esse tipo de venda é uma só que você faz, então não é esse tipo de negociação que a gente quer, né? Então a gente vai aprendendo e vai lapidando, ok? So, when we make decisions, there are some universals which guide human behavior. Então a gente vai partir trabalhando toda essa área de sabotadores, né? Então o que no comportamento da outra pessoa a gente vai conseguir perceber algumas dicas para a gente fazer melhores negociações. Então hoje eu vou ensinar para vocês também. When we negotiate, it's normal to follow a few routines and rituals that will make us more engaging, approachable, and even more persuasive. There is another lady, I always mention her work here, she's also a researcher, Von Edwards, eu esqueci o primeiro nome dela. Von Edwards. Let me just check for you. She's very, very interesting as well. I'm just going to check my Instagram because I have her, and she's super accessible. Ela é uma pesquisadora, mas ela viu, gente? Vanessa Van Edwards, ok. Van Edwards, aqui, ó. Esse é o Instagram dela, inclusive, não sei se dá para vocês verem, ok? Então, já estou adicionando followers, mas se você for seguir ela, não esquece de seguir a gente também. Se você está caindo aqui na live, ela fala sobre comportamento também, ciências do comportamento e como você pode ser mais likable. Isso, gente, não é que vem da cabeça deles, não, tá? It doesn't come from their minds. It's a lot of research and studies. Então, é muita pesquisa e estudos. Então, eles fazem esse cenário, eles fazem aquele approach de fazer realmente aquela situação acontecer, para ver como é que você pode influenciar melhor as situações, tá bom? Então é isso. Então vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos aprender um pouquinho? Let's learn a little bit. Com muito gente, eu estudo tudo isso e trago para vocês, né? Porque não sei se vocês conhecem aquela parábola dos talentos, que
assim, você tem os talentos, né? E é como se o criador te desse os talentos. It's like our creator give us the talents, and then there is no use if you just bury a talent. Então, se você enterrar um talento, não tem um uso, né? Então, você precisa realmente expandir e levar o conhecimento para outras pessoas. E é isso que a gente faz aqui, expandir o conhecimento. Não é isso? Para ajudar todo mundo, ok? To help everybody. So there we go. People are more likely to say yes if they received something previously. Isso aqui é uma informação que vem até da PNL também, do coaching, que eu não sei se eu falei para vocês, acho que numa live eu conversei com vocês, existem 4 tipos de personalidades. There are 4 types of personality. Oh, I can see João here. Hello, João. Nice to see you there. He's watching from Facebook. Oh, say hello to Mary as well. Kisses, dears. That's very nice to see you here today. Awesome. Minha prima, Mary, que legal ver vocês aqui. Obrigada por participarem. Thanks for being here. Mas vamos lá. O princípio do dar e receber. Então, existem 4 tipos de personalidade, segundo analistas de comportamento humano. Então, você tem aquela pessoa que só dá e não recebe. Ok? Quem são essas pessoas? Eu não sei se vocês já pararam para perceber. I don't know if you have already stopped to realize if you, when you receive like some kind of compliment, or if someone say something to you, if you give an excuse, if you say thank you. Então, isso diz muito sobre você, né? Então, às vezes a gente está muito acostumado a dar, mas não está acostumado a receber. Eu sei que tem algumas pessoinhas aqui que são assim, né? Então, percebe até como você responde a um elogio, algum presente que você ganha. Do you know when we get a present or a gift and you say, oh, you didn't need to give it to me, don't worry. Mas, assim, isso não é um bom jeito de responder, né? Eu não precisava. Porque imagina, assim, o carinho que a pessoa teve para te dar aquele presente. Então, você agradece e fala, nossa, obrigada por ter pensado em mim. É um outro approach, tá bom? Então, essa é a pessoa que, às vezes, não está acostumada, né? Ela só está acostumada a dar e não está acostumada a receber. Esse é um tipo de pessoa. Existe aquele outro tipo de pessoa que nem dá e nem recebe, né? É aquela pessoa que a gente fala meio estéreo. Doesn't give, doesn't receive. É uma pessoa que você não consegue entender aonde que ela está jogando, né? Nem dá, nem recebe. Ok. Aí a gente tem aquela pessoa que só quer receber. Normalmente tem a ver com a personalidade de vítima. Normally it has to do with the victim personality. So, for example, when I see a client that has, for example, a disc, é um cliente que ele é mais dominante, e aí ele tem uma personalidade dominante, mas com um certo, né, vitimismo aqui. O que você entende? Que é aquela dominância para receber. Então, é aquela pessoa que só quer receber, ok? E, inclusive, atenção, tá, gente? Não é só negociação, tem a ver com receber atenção também. E tem aquela pessoa, que aí é o equilíbrio, que sabe dar e sabe receber. The person knows how to give and how to receive. E na negociação, entender isso é super importante. In negotiations, understanding this is super important. Why? Because it's a balance between giving and receiving. Então, vamos supor que você está lá negociando, pode ser uma negociação financeira, pode ser uma negociação com o cliente. Precisa ter sempre um contraponto. Então, entender exatamente o que vai ser dado e o que vai ser recebido. Porque se não tiver um equilíbrio, if there is no balance, people are going to feel that they are in some kind of disadvantage. And because of that, it's difficult for you to have another negotiation in the future, ok? Deixa eu dar um oi para a Pri também, Pri que está assistindo a gente de Londres. Thank you very much, minha querida, de estar por aí assistindo a gente. Já está tarde aí, né? 11h30, mas acho que isso aqui vai ser super legal para você também. Então, a gente vai agora ver um estudo de caso, ok? Porque quando você dá alguma coisa para uma pessoa, esse é o princípio da reciprocidade, reciprocity. E o que é isso? Quando você dá alguma coisa, a pessoa se sente meio que na obrigação de dar também. E é tão interessante isso, eu não sei se vocês já perceberam, quando as pessoas dão assim, uma amostra grátis, você acaba tendo mais vontade de comprar. Ou, por exemplo, se você vai num lugar e dá degustação, então, quando você tem lá aquela experimentação, eles já fazem isso de caso pensado. Então, vamos estudar aqui esse caso. We're gonna leave this case study, ok? So, in a restaurant, esse é um case study do Robert Cialdini, que está lá no livro dele, Influence, ok? So, in a restaurant, if the waiter was to give customers 1 mint per dinner, this would increase tips by
by 3%. Ok? Então, o que é isso? O que isso quer dizer, né? Então, tá lá num restaurante, o garçom, uma coisa simples, né? Esse estudo. O garçom foi lá e deu uma balinha, é uma menta, vocês não leram errado, é uma menta depois do jantar. E isso já aumentou a gorjeta em 3%. Se ele desse 2 mentas, a gorjeta aumentava para 14%, quer dizer, ela quadruplicava. It would quadruple. Olha que interessante, isso é só uma menta. Então, agora você imagina nas nossas negociações, se às vezes a gente é flexível, when we are flexible and we allow the person just to have something, receive something as well, we can engage better. E aí, nesse estudo de caso, o que acontece? Existe mais uma outra coisa que eles fizeram. Se o garçom desse uma menta e saísse fora da mesa, então ele ia lá e dava uma menta. Aí ele, né, pretend é o fingir, né, em inglês, então ele ia pretend to walk away, então ele fingia que estava saindo e ele retornava ali, dava mais uma menta e falava. Olha que não é só o que dá, mas como você fala, o que você fala. Influence, ok? Para vocês, pessoas legais, uma menta extra. So for you, nice people, an extra mint. E aí ele entregava essa balinha. E a gorjeta, ela aumentava em até 23%. Então, assim, Cris, mas esse foi um estudo isolado. Não. Se vocês lerem o livro do Dr. Cialdini, vocês vão ver lá. Foram vários casos, não foi uma, duas, três vezes que ele testou isso. Eles testaram várias vezes, porque para você ter uma pesquisa em alguma coisa, você tem que testar a hipótese, né? Então, eles foram testando essas hipóteses e né, o que aconteceu ali? A gorjeta, ela não foi dada pelo que era, porque, gente, uma menta, vamos combinar, uma balinha, né? Ok? Let's be very honest, it's not much, right? It was not what was given, but how it was given. Então, não era como era dado, né? Não era o que era dado, mas como era dado e a fala que tinha logo depois. Então, a dica aqui, o que é? É dar alguma coisa personalizada e que a pessoa não está esperando. Personalized and unexpected, ok? Então, isso vai ajudar você a ter reciprocidade. É o princípio do dar e receber, ok? The principle of give and receive. So, the ones who are here on our live, did you know about it? Vocês conheciam esse estudo de caso? Vocês já fazem isso? Eu vou conversar com vocês uma coisa. Antes de eu ler esse livro, muito antes, eu trabalhei num restaurante italiano. I used to work in an Italian restaurant, e parte do meu salário eram gorjetas. Então, o que eu pensava, né? Eu ganho fixo, mas eu ganho gorjeta. Então, às vezes, se tinha uma mesa lá de 10, 15 pessoas, se cada uma me desse 1 libra, que era a conta que eu fazia, eu falava assim, poxa, daí eu dobro o meu salário por hora, né? I will double my salary per hour. E aí, o que eu fazia? Eu conversava com o dono do restaurante e ele falava assim para mim, Cris, eu falava assim, tem umas garrafas ali, na época tinha limoncello e mirtilo. Mirtilo é uma bebida daquela... Mirtilo não, é uma bebida que chama mirtilo, era uma bebida de mirtilo mesmo, né? Era um licor. E tinha um licor de limão, limoncello. E eu falava assim, olha, você me deixa dar esse drinkzinho no final, na hora que eles estiverem pagando a conta? E dava a balinha também. E eu ia lá e falava assim, olha, como vocês são uma mesa muito legal, eu vou dar um treat aqui para vocês. Eu vou trazer um mirtilo especial que veio da Itália, né? E era verdade, nada disso era mentira. Só que o que eu percebia? What I would realize. Quando eu dava o mirtilo, when I would give mirtilo, ou o próprio limoncello, às vezes eu conseguia gorjetas assim de 2 libras por pessoa na mesa. E se você for pensar 2 libras, 2 pounds is about nowadays R$ 12, né? Mas às vezes a conta era bem menor e a pessoa dava os 10%, ainda ela dava mais gorjeta. Então era uma coisa assim que as pessoas se sentiam prestigiadas. So, this is the principle of give and receive, ok? Quem já usou isso, se quiser comentar aqui, pode comentar, ok? Eu estou lendo aqui os comentários. João, beijo para você. A gente se vê. Eu não sei se você vai ter que sair. Quem está dirigindo, quiser conectar só com o listening, não tem problema. Only with the listening, it's okay. For the ones who are on Instagram, I'm not sure if I am sharing slides on Instagram. Let me ask Alex. Ale,
A gente está compartilhando os slides no Instagram, parece que tinha uma nova funcionalidade, né? Sim, sim. Slides e Ah, comentários. olha que legal, uau! Lê, você fica de olho nos comentários do Instagram, porque eu não sei se eu consigo receber eles aqui. Tá, tô de olho aqui, pode deixar. Tá, então se quem tiver no Instagram quiser fazer comentário, agora pode também. E o Ale, ele recebe por lá e coloca aqui para mim, tá bom? Ok. Foi um jeitinho que a gente deu para a live ser um pouco mais interativa. Que bom, né, gente? Ei, aleluia. Hello. Very good. Ok. Então vamos lá. Então, o primeiro princípio é o de reciprocidade. Falei para vocês que eu ia falar de 6 princípios. Esse é o primeiro, reciprocidade, reciprocity, quer dizer, eu recebo alguma coisa, depois eu dou, ok? E isso é uma estratégia muito, muito usada pelas empresas, ok? De negociação. Ok. E negociação, mas isso foi negociação com família, com coisa. Também. As well, okay? Let's go for the next one. People want more of what they can have less. Esse é o princípio da escassez. Só para os primeiros 5, só para os 10 primeiros, as primeiras 100 pessoas que ligarem, né? Então, isso é uma ideia de escassez, quer dizer, vai acabar. It's about to finish. So, você tem que pensar qual que é a sua unique selling proposition. Esses dias eu falei com uma cliente, falei, o que você tem de diferente das outras pessoas que trabalham com você? What have you got different from the other people who work in the same field as you, né? Que trabalham na mesma profissão. Ela trabalha como corretora de imóveis de alto padrão, e eu até brinquei com ela, eu falei, olha, a gente precisa entender qual é o seu unique selling point. And she is a very dedicated a person for her clients, okay? So what she does, whenever she's selling an apartment or negotiating like a rent or something like that, she will help the person to organize the house, because she's not only selling a house, or she's not only selling house, she's selling and renting a home. Então ela não está vendendo uma casa, ela está vendendo um lar. Ela tem essa preocupação de quem vai morar lá, como a pessoa vai morar, a pessoa gosta de fazer, para entender se aquela vizinhança é boa para aquela pessoa. Ok, so it's a completely different unique selling point. E eu falei para ela, isso é um ponto único de vendas que você tem, é o seu unique selling point, ok? E você junta o seu unique selling point com aquilo que as pessoas precisam, ok? E o que elas não vão ter se elas não fecharem com você. Quer dizer, nesse caso dessa minha cliente, ela tem esse atendimento super personalizado, ela vai avaliar, she's going to analyze the behavior of the client to understand where would be the best place for the client to live, with the money that the client has to invest and all of those things. So she's going to find the best accommodation for the person, and then when we put those things together, você vai, tá bom, mas para você não ter dor de cabeça, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Então, o que a pessoa perde se ela não fechar com você, ok? E aí a pessoa vai ter aquele senso de escassez, ok? A pessoa vai falar assim, nossa, mas o que eu estou perdendo aqui, né? E aí, o que acontece? A pessoa tem mais desejo. Então, assim, olha, últimas unidades, né? Ai, se eu não comprar, vou perder, né? Então, essa é a escassez. Então, se você fizer isso nas suas negociações, if you do this in your negotiations, you are also going to do it well. A gente não faz lançamento, tá? Aqui na Óculos. Aliás, se você quiser deixar seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. É um trabalho que eu faço muito também como voluntária, né? Tô aqui toda quinta-feira e tal. Mas esse princípio da escassez do marketing digital usa. A lot of people from digital marketing use this principle of scarcity. So what do they say? They say, well, it's gonna end today. Então, hoje termina essa promoção, vocês não vão ter mais essa promoção, compra agora, se não comprar, não tem mais promoção, né? Então, esse princípio da escassez, ele é sempre aplicado. Okay? Não sei se vocês lembram, I don't know if you will remember, a while ago, some supermarkets, they were selling TVs, and they used to say, olha, as últimas 10 unidades nesse preço, então você acaba querendo comprar, porque você sabe que vai acabar, e aquele preço não vai estar mais disponível. Então, é o poder da escassez, is the power of scarcity. People want more of what they can have less, okay? In this case, you need to point out what is unique about your proposition, and especially what people will lose if they
close the deal with you. So it's not enough to only talk about the benefits of the product. Então, assim, existe o benefício do produto, mas o que a pessoa vai perder se ela não fechar com você, né? E aí, claro, a pessoa vai acabar decidindo, mas isso é o segundo princípio, o princípio da escassez, ok? Vamos lá para o próximo. Isso aqui também está no livro do Dr. Cialdini, tá bom, gente? Não é da minha cabeça. Isso aqui foi super estudado, eles fizeram várias tentativas da hipótese, e fizeram estudos de caso para ver, né, como é que funcionava isso no comportamento das pessoas. Ok, let's go for the next one. Authority is the third principle. Quer ver um princípio da autoridade funcionando? Eu coloquei ali, algumas pessoas colocam um diploma, né, no escritório e tal, some of the certificates and everything. But also, the authority, it has to do with what people do, né, o que as fazem com a profissão, e a autoridade, ela vem assim. Vou dar um exemplo, tá? Imagina que você vai no médico. Gente, o médico nem te conhece, ok? Então eu vou falar assim, quem é que entende mais de mim? Eu tô comigo, vou entregar a idade, 49 anos. Aliás, meus 49, dia 21 agora, gente. Então eu estou comigo há 49 anos. Eu me conheço. I know myself. Claro, né? Também fui muito estudo de comportamento para ver como é que eu ajo, como é que eu não acho, o que é bom, o que não é bom. E aí, o médico nunca te viu e ele fala para você que você está com alguma coisa. Mas ele tem a autoridade de quem estudou. Não tô tirando a autoridade médica, não é isso. Inclusive, beijo dólar para vários médicos aqui. Mas a gente tende a acreditar mais porque você enxerga o médico como uma autoridade. Então, esse princípio da autoridade, ele é tão... Um outro exemplo, another example. Hoje em dia, se você tem diploma das 4 melhores universidades do mundo, então se você tem Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, que são as melhores universidades do mundo hoje, se você tem um diploma de qualquer uma dessas universidades, as pessoas já vão te ver como autoridade, ok? Dependendo da empresa que você trabalhou, depending on the company you worked, the certificates you have. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu curso de PNL, eu fui fazer com John Grinder. Por que eu fui fazer com John Grinder? Porque ele tem uma autoridade. Ele criou o processo, ok? Ele criou a PNL no mundo. Ele é o pai da PNL, né? Ele foi professor e orientador do Bandler e eles trabalharam juntos e criaram a PNL. Então, quando você percebe isso, você fala, eu quero estudar com essa pessoa. Authority, ok? Então, a gente quer seguir experts. Hoje falei de 2 experts aqui, Dr. Robert Cialdini, ok? Dr. Robert Cialdini, and also Dr. Vanessa von Edwards, ok? Também uma super fera na área de estudos. Tem até um livro aqui que eu estava esses dias, let me just see, where did I put it? I was reading this. Aqui, ó. Esse livro aqui também, Emotional Agility. Também é uma pesquisadora, Susan David, PhD, nessa área de emoções. Então, a gente não tem controle, na verdade, da nossa emoção. A emoção a gente sente, mas a gente começa a ter agilidade emocional. A gente começa a ter habilidade emocional, ok? E isso tem a ver com autoridade. Por quê? Quando a gente entende que a gente já percebe aquela pessoa como uma autoridade, a gente fica muito mais suscetível àquilo que a pessoa vai dizer. Tem um pouco a ver com a hipnose também, ok? So, have you ever seen a professional who displayed all the diplomas in the office? This signals to others that you are a credible and knowledgeable authority. Então, essa coisa de pôr diploma não é bobagem, tá? Eu sei que tem muita gente que fala assim, mas eu vou fazer isso. Tem até uma cliente minha, eu não sei se ela tá me assistindo. Se você tiver, ó, beijo, ela sabe de que eu tô falando. Ela é uma PhD, e ela não falava que ela era PhD. Ela falou assim, Cris, acho que se eu falar que eu sou PhD, sei lá, vai parecer que eu sou um pouco snob. Eu falei, não, meu Deus, my goodness, you studied for so many years. You are there studying, improving your knowledge. So certificates are important because you are there improving your knowledge. Então, quanto vale, né, essa autoridade? E aí, tem um estudo também. Esse estudo, inclusive, para quem é do real estate aqui, que vende apartamentos, que aluga casas, né? Esse estudo foi feito realmente com agentes imobiliários, real estate agents, ok? And this research
was that the real estate agents, they would answer the phone call straight away without a secretary, without someone talking about their authority. Então, imagina, tocou o telefone lá na agência, a pessoa pegava o telefone e falava, alô, oi, eu quero alugar um apartamento. Tudo bem, eu sou fulano, eu que sou o real estate agent, eu que sou agente, eu vou te atender, tá. Ok. E eles começaram a perceber que se eles tivessem um approach de colocar attendendo. So this secretary would answer the phone and would say, "Oh, look, I am the secretary, and I will connect you to the expert in this area." Então, vou te conectar ao expert nessa área. Inclusive, você vai alugar ou você vai comprar? I'm going to rent. Então, eu vou passar você para um expert in rentals. É um expert só em aluguéis. Não, eu vou te passar para um expert só em venda. Então tá. E eles perceberam que fazendo esse estudo, aumentava. Primeiro que você conseguia 20% mais de clientes topando ir lá ver as casas. E você tinha 15% a mais de contratos assinados. Olha que maluco isso. Look how crazy this is, the authority, ok? Quando uma pessoa vem trabalhar comigo, gente, eu também acabo tendo uma certa autoridade no sentido assim, eu já ajudei muita gente a falar inglês. I helped so many people to speak English. So many people. I lost né? Já tem muitas horas de treinamento fazendo isso desde pequena, já ajudei muita amiga a passar de ano, né? Desde lá da época do colegial, quando começou a ter inglês na escola, que eu já estudava e dava aula de inglês, né? Enfim. E eu fui desenvolvendo uma autoridade nessa área. Por quê? Porque eu fui estudar e comecei a ver os resultados. I started to see the results. My clients, they have effective results, not only in English, não só em inglês. Eles usam todo o resultado de PNL e tal para destravar a vida, né? Então, quando a pessoa vem para mim, eu já tenho uma certa autoridade, por quê? E não estou falando isso para ser metida, gente, vocês me conhecem, quem me conhece sabe. Eu estou falando isso por quê? Porque a pessoa é indicada. Fala, se a Cris não te ajudar, ninguém mais te ajuda. If Chris can help you, nobody will help you. Because I was stuck with my English. Tem um cliente meu, ele fez mais de 15 anos de inglês, não tinha nada a ver com inglês, gente. Tinha a ver com um certo comportamento dele que ele não se achava capaz de falar inglês. Então, você percebe que é mais psicológico é mais comportamental do que capacidade intelectual, porque a pessoa é super inteligente, né? Um CFO de empresa, como é que pode? Chief Finance Officer, ok? A pessoa super inteligente, não era o inglês, era uma outra coisa, ok? Então vamos lá, eu vou ler agora aqui em inglês, tá? Já dei o exemplo, então vou ler aqui para vocês. Ó. A research carried out with a real estate agent and their prospect customers proved that if they had a secretary talking about the credentials and expertise of the agents before connecting the clients to the agent or the client to them, this would improve the amount of property evaluations and subsequently the amount of contracts signed. Qual foi o aumento? 20% rise in the number of appointments and 15% increase in the number of signed contracts. Olha isso, gente. Para uma estate agency, imagina você ter 20% a mais de pessoas vendo as casas que você aluga ou vende e 15% de aumento no número de contratos assinados. Por quê? Porque a pessoa confiou na autoridade que o estate agent tem. Be careful. There's something for you to be careful about. Imagina se eu chego aqui e fico boasting about my credentials. I'm very good, guys. No. What I do, I just facilitate for the person to learn. Eu facilito para a pessoa aprender. Mas quem aprende é a pessoa, né? Então, imagina se você chega e começa, é porque eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, I am this, I am that. Gente, arrogância, não é isso que a gente está falando. It's not what we're talking about. Okay, so it might sound weird to go around telling people how brilliant you are. So then you have to use this with caution. Então, assim, Cris, você conhece de PNL? Ok, mas eu conheço de PNL, gente, porque eu fui estudar, eu estudei muito para conhecer de PNL, entendeu? Então, é essa informação. E se você é bom em alguma coisa, uma coisa que é ruim do brasileiro, this is something that Brazilians don't use it a lot. We think that we can't really boost about, né? A gente, boost about é um pouco, né? Você parece meio arrogante, mas a gente acaba tendo uma postura, às vezes muito humilde, que não condiz com o resultado que a gente quer ter. Principalmente se você é líder, especially if you are a leader, ok? Porque o líder, ele é um líder, ele tem que liderar, gente. Ok?
Mesmo lá a Madre Teresa de Calcutá, que era super humilde, era uma líder. O que ela falava, e ela falava com força. Okay? So we have to be careful and understand this as well. All right? So, o princípio de autoridade, the principle of authority, works better through introduction and recommendation, que é o que eu falei para vocês. Quando um cliente vem para mim, ele já veio com recomendação. Então, ele sabe do meu trabalho. É muito mais fácil de eu fechar um contrato. Essa minha cliente, eu falei para ela, mas como a maioria dos seus clientes chega? Ela falou, Cris, tudo recomendação. Porque o cliente que trabalha comigo, ele gosta do meu trabalho e vai me recomendar. Então, se você trabalha bem, esse princípio da autoridade pode usar, né? Apresentação, mas você tem que ser consistente, que esse é um outro princípio, eu não sei se é o próximo, mas vamos lá. Consistência, é esse mesmo. Você tem que ser consistente. You have to be consistent, and you have to have consistency. Então, você tem que ter consistência e você tem que ser consistente. Okay? Human beings tend to consistent regarding their decisions. Ok? O que é isso? Tend to be consistent regarding their decisions. Aqui, faltou uma vírgula aqui, tá? Ó, human beings tend to be consistent regarding their decisions. Ah, não precisa da vírgula, não. Pensei que precisava, não. So, human beings tend to be consistent regarding their decisions. O que é isso? Uma vez que eu tive uma decisão, eu tendo a ser consistente, ok? So, if people agree to small commitments or small changes, they are more likely to agree to greater commitments later. E esse tem um estudo de caso também, vou falar para vocês daqui a pouco. Mas entre concordar e discordar, as pessoas elas tendem a ser consistentes. Quantas vezes, gente, a gente não fez alguma coisa? Vou dar um exemplo muito simples, a very good example, very simple one. I had some, I'm going through a refurbishment, então estou fazendo uma reforma, e já faz tempo essa reforma. E precisava de uns alumínios. Na outra vez eu comprei um alumínio de um pessoal, e eles foram bonzinhos, tudo, mas eles demoraram 1 ano para entregar. It took them 1 year to deliver the products. Também porque, né, a gente não, né, eles não conseguiram entregar, a gente não ficou em cima, depois passou, eles tiveram outros clientes, daí eu liguei e falei, poxa, né, a gente já pagou e tal, quando vocês vão entregar? Ah, nós vamos, e tinha que ficar lembrando. Ok. Mas aí eu já tinha feito um trabalho com eles, gostei do material, gostei do acabamento, mas eles eram demorados, enrolados. Aí ele falou que não, que ele teve um problema, they had problems. Eu falei, ah, tá bom, vai, vamos acreditar. O que eu fiz? Comprei deles de novo. Consistente com a minha decisão de comprar pela primeira vez. Ah, porque são de confiança, porque isso, que aquilo. Não devia ter feito isso. Por quê? Porque depois eu tive problemas de novo, né? Não com a entrega, mas ele aí acabou entregando super rápido, aí foi uma confusão. Mas o que eu digo? Eu acabei sendo consistente. Falei, não, já trabalhei com eles, vamos trabalhar de novo? Que eu tô, é como se eu tivesse aceitando a minha própria decisão. E tem um estudo de caso, there is a case study from Dr. Cialdini, I'm going to show you now, okay? This is the case from Dr. Cialdini. Peraí. Olê, quando eu aumento aqui, aumenta para você ou não? Alex? Não, é o mesmo tamanho. Não? Ah, tá. Então eu vou deixar esse aqui, porque aí eu enxergo melhor. For me to see, it's better for me to see. Então vamos lá. Ó, esse estudo, ele foi feito em 2 vizinhanças diferentes, ok? So a study of a neighborhood sign. And this study was done in 2 different neighborhoods, okay? And both neighborhoods, they were similar. As vizinhanças eram similares, tá? Então, eles pegaram mesma classe social, mesmo tipo de pessoas, vivendo ali no mesmo bairro, né? Na mesma... Ok. Agents from the study went from door to door, então foram lá batendo de porta em porta, asking households if they would agree to display a drive safely sign in front of their houses. Então, era um sinalzinho aqui no slide, a gente está aqui com esse sinalzinho pequenininho de drive safely, porque a gente está tendo casos de acidente com as crianças aqui da vizinhança, ok. E eles fizeram isso com 2 grupos. Né? Então, num eles foram fazendo essa visita e no outro eles não visitaram, não esse sinalzinho pequeno. Eles nem visitaram nem nada, ok? So one of the groups were 4 times more likely to place the sign in front of their houses, ok? Esse grupo, né, eles acabaram sendo more likely, mais suscetíveis a colocar o sinal na frente da casa deles, porque 10 dias antes
esse pessoal, né, os agents, os agentes, foram lá e pediram um comprometimento dessas pessoas com um sinalzinho pequenininho na frente da janela. Então, você imagina, estudo do Dr. Cialdini, ok? Então, imagina que eu tenho um sinalzinho, vou pegar, um desse tamanho aqui, ó, tá vendo? Tá até do tamanho lá do Drive Safely, ok? Drive Safely. Então, coloco o sinalzinho lá na minha janela. Depois de 10 dias, 10 days later, they sent, the agents went there with a signal. Aí era um sinal bem maior, de colocar na frente da casa. E as pessoas que tinham aceitado o Drive Safely, elas foram 4 vezes mais comprometidas em colocar o sinal na porta da casa delas. Por quê? Que foi o sentido da consistência. Quer dizer, se eu concordei lá, há 10 dias atrás, agora eu concordo de novo. Por que eu estou falando isso para vocês, da consistência? When I was working for a company in England, I remember we were in a discussion, it was in 2009, 2009, e a Inglaterra não está muito acostumada com crise, né? Quem mora lá sabe, eles tiveram lá tal, algumas crises, né? As guerras tal, the wars and things, mas eles têm uma economia um pouco mais estável que a nossa. Hoje até está meio bagunçada, que eles também estão com inflação, mas mesmo assim, né? Even though it's still a bit better. Here in Brazil, we have inflation, like crazy. You know, one day our currency has a value, the other day has a completely different value. Então, a nossa moeda corrente, né? Às vezes ela tem poder de compra, às vezes perde poder de compra, oscila muito, ok? Então, nós brasileiros, a gente já é meio calejado para a crise, né? Ok. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Eu estava com a minha chefe e a gente teve um brainstorming no escritório. Eu had a brainstorming and each of the account managers, que na verdade eram gerentes de conta, mas a gente fazia venda, né? Então, e era agents as well. O procurement é uma pessoa que procura equipamentos, produtos para outras empresas, né? Para facilitar o dia a dia deles. E aí a gente estava conversando e quando estava na crise, when we were a high crisis in 2009, em 2009, a gente estava tendo essa reunião e minha chefe falou assim, gente, a gente tem pouco recurso, porque estava mais escasso. O que a gente faz com esse recurso? Aí um dos clientes falou assim, um gerente de conta falou assim, a gente tem que focar em novos clientes, novos negócios. Falei, olha, eu até entendo focar em novos negócios. Eu fui a última a falar, I was the last one to speak, because of course I was the only person from abroad, or foreigner, eu era a única estrangeira, né? E eu falei, olha, eu não sei, mas eu acho que é mais fácil uma pessoa que já comprou de você comprar de novo, porque ela já confiou no seu trabalho. E as long as you gave a good service, né? Se você deu um bom serviço, a pessoa tende a comprar de você de novo, né? E ficou meio assim, eu falei, olha, e se agora a gente fizesse uma força-tarefa para ajudar o cliente a entender o que ele está precisando, understand what the client is in need, e entregar o que ele está precisando. Então, de repente, a pessoa está comprando mais reagente do que precisa. De repente, a pessoa comprou alguns equipamentos ou ela tem um equipamento que pode economizar dinheiro para ela lá na frente. Então, eu vou fazer um procurement. Mas o que a gente percebeu? What we realized? We had to use less resources, a gente tinha que usar menos recursos, less resources, with the people that were our clients previously. Porque a gente realmente tinha um serviço muito bom, o preço nosso era bom, né? Mas a gente tinha um atendimento ao cliente maravilhoso. E as pessoas, a gente começou a perceber, era muito mais fácil, a gente investia muito menos num cliente que já tinha comprado. Por quê? Tem a ver com esse princípio da consistência. Se algum dia eu já concordei com alguma coisa, eu tenho mais tendência em concordar ou fazer de novo esse caminho. Porque a gente gosta, o ser humano, no comportamento humano, in our behavior, PNL aí, a gente tende a gostar, a gente não gosta muito de quando muda, sabe? Então, assim, se eu falo com aquela pessoa naquele lugar, eu gosto de falar com aquela pessoa. Yesterday, I was in a restaurant, e eu estava no restaurante com uma cliente minha, ela falou, nossa, faz 10 anos que eu venho aqui. E não é porque aquele é o único restaurante, é um restaurante muito bom. Mas por quê? Porque ela tem essa consistência. Ela sente que tem a consciência, as pessoas atendem ela muito bem. Então, ela tem muito mais fidelidade, lealdade àquela empresa, ok? So, think about it, consistency, ok? E ser consistente também na sua entrega, né? Porque tem que oferecer um bom serviço. We prefer to say yes to people we
like. Esse é o quinto princípio, liking. Então, se a gente gosta da pessoa, a gente tende a comprar mais dessa pessoa. Quantas vezes, how many times você fala assim, ah, comprei dessa vendedora porque ela é simpática. Is that right? Então, quando a gente é likable, inclusive a Vanessa Van Edwards, que eu sempre comento aqui, ela ensina sobre isso, né? Tem o livro lá, Como Chegar ao Sim, Dr. Cialdini estuda isso, é o poder de você trabalhar o comportamento, né? So people tend to like us more if we are like or similar to them. Isso aí também tem a ver com a PNL, gente. Quando a gente estuda a linguagem da pessoa, então, por exemplo, como é que você identifica? How can you identify if the person is more visual, or the person is more auditive, or the person is more like a feeling person? Pelas palavras que ela usa. Então, se você começa a perceber, vamos supor que você está conversando com um cliente, you are talking to a client, ou você está numa negociação e a pessoa fala assim: ah, eu estou vendo onde você quer chegar. Ah, entendi. Ah, não, isso aí, ok, isso aí é legal para mim. Eu estou enxergando essa possibilidade. Você consegue perceber um mapa mental mais visual. Dependendo do como a pessoa se veste, ela é mais visual. Então, por exemplo, se ela é mais auditiva, ela dá mais atenção para roupas, assim, nem sempre é aquela pessoa que chega chegando, mas são roupas, né, confortáveis. Se é uma pessoa que é mais de sentir, o kinesthetic, né, que a gente fala, é uma pessoa que vai estar geralmente com roupas mais confortáveis e tal. E se é uma pessoa mais visual, ela vai estar mais estilosa. Então você pode ver isso quando você vai negociar com alguém, para inclusive escolher o vocabulário. Uma coisa legal é você fazer mirror do vocabulário. E mirror também da postura. Então, vamos supor que você está conversando com uma pessoa numa negociação. You're talking to a person in a negotiation. And then you tend to mimic the other person. Como se você fosse um espelho da outra pessoa. Então, você, por exemplo, a pessoa abaixa, você abaixa. A pessoa coloca o ouvido assim, você também coloca. Porque você está seguindo o mesmo comportamento dela. Só que a gente não percebe isso, né? A gente faz isso muito inconsciente. A gente chama isso também de rapport, quando a gente está tão sintonizado que a gente consegue conectar melhor com a pessoa. Então, esse tipo de sintonia muito fina tem muito a ver com PNL, interesses comuns, hobbies, common tastes, várias coisas. Pode ajudar você a ser uma pessoa mais likable, ok? Então, a gente prefere falar sim para pessoas que a gente gosta. E this is very true. Então, me conta aqui, se quiser comentar, me comenta aqui se você já comprou alguma coisa porque a pessoa era muito simpática, ou você vai sempre naquele lugar porque você é bem atendido, porque você gosta da pessoa. Tem bastante casos, né? Então, se você quiser comentar aí, hoje o pessoal tá devagar de comentário, hein? No Instagram, o Ale tá pegando os comentários lá, o pessoal tá devagar. Bom, uma outra coisa, quem tem um pleaser muito alto, uma pessoa que gosta de agradar, ela sabe agradar pessoas, ela consegue deixar as pessoas mais à vontade. Tem uma frase da Maya Angelou, que ela diz que as pessoas vão esquecer o que você disse, mas elas nunca vão esquecer como você fez sentir. Então é importante a gente também ser genuine, ser verdadeiro, né? Com aquilo que a gente fala, quando a gente faz um compliment para alguém, né? A gente faz um elogio, tem que ser sincero. It has to be genuine, ok? E as pessoas também tendem a comprar mais de você quando você coopera com elas, quando você entende, quando você se coloca no shoe. Você imagina, né? Você comprou lá um produto, se coloca no meu lugar, né? Então, quando a pessoa faz isso por você, você tende a comprar dessa pessoa. Negotiations tend to be easier. Então, ó, você viu quantos princípios que a gente pode seguir aqui? Nós estamos no quinto, que já estamos aqui quase estourando horário, né? Ok. Antes de entrar no sexto, eu vou falar desse estudo sobre o gostar da pessoa, né? Então, aqui, ó. Aqui, lembra que a gente teve uma aula de small talk? Small talk é aquilo que precede um big talk, e é quando a gente se interessa pelas coisas da outra pessoa. Então, nesse estudo, foi um estudo feito com 2 grupos de estudantes de MBA, ok? One group was told to get straight down to business, without small talk. Então, um grupo tinha que falar direto de business, sem conversar, sem reciprocidade, sem nada. Ó, vamos entrar seco no assunto, vamos ser profissional. Pá, é isso.
Os rates, successful rates, were 55%. Foi bom até, né? Teve mais de metade de aproveitamento, 55%, mas tá na média, medíocre, mediocre. Um resultado medíocre. Ok. E o outro grupo, também de MBA students, ok? Eles foram desafiados a não entrar no assunto direto, eles iam usar o small talk antes. So the other group was told to talk to the person with whom they were negotiating before going down to business. The second group was told to ask questions, trying to identify similarities, and only after that to start negotiations. Então, o segundo grupo, então, foi proposto para esse segundo grupo, né, para ir lá e conversar, ver que pontos que tinha em comum, fazer algumas perguntas pessoais, né? Pasmem, gente. Os índices de sucesso, so successful rates or indexes, reached 90%. Fechou 90% das negociações com o small talk. Por isso que a gente fez uma live só de small talk. Ale, você pode ver o número da live? Para quem está lá na plataforma Óculos, quiser dar uma olhadinha no número dessa live, quem trabalha com persuasão, quem precisa ter mais cliente, não é só quem já está, é para você melhorar sua persuasão mesmo, tá? Usar o small talk, tem uma aula só para isso, que a gente fez faz pouco tempo, não faz muito tempo não. Você tem o número da live aí, Lê, do small talk? Vou procurar aqui e já te falo. Ok. Lembrando que a gente tem 14 dias gratuitos na plataforma óculos.com, ou se você procurar também Crisley Leonel, aparece a nossa plataforma, inglês para brasileiros, óculos.com. Difícil não falar inglês. Dá o seu likeinho, gente, para a gente continuar com esse trabalho, que é um trabalho muito legal e tem ajudado muitos profissionais to be more successful. Cris, Ok? So, oi. Live 103. 103, gente, está fresquinho, ó. Nós estamos aqui, essa live é 109, né, Lê? Isso. Eu lembrava. Ainda está nas redes sociais. Ainda está no ar. Ainda está no ar, pode ir lá assistir, ok? A arte do small talk, ok? Tudo isso é. Eu não trago nada a achismo. Tem muito estudo por trás de comportamento humano. Behavioral Sciences, gente, eles usam isso o tempo todo com a gente, tá bom? Às vezes você nem sabe o que está comprando, mas está comprando, né? Bom, vamos lá. Ok. Então, as pessoas, people look into actions and behaviors of others to determine their own behaviors. Esse é o sexto princípio, ok? E esse princípio, gente, é um princípio super importante, que é o princípio do consenso. A gente tende a seguir a manada. Nós somos animais, gente. Por mais que sejamos animais racionais, nós temos esse princípio da manada. Então, sabe quando uma coisa vira moda? O que está acontecendo? Está todo mundo naquela moda. Então, eu também vou entrar naquela moda para pertencer àquele grupo, ok? So, people look into actions and behaviors of others to determine their own behaviors. Então, por exemplo, teve até um estudo no metrô. Eu não sei se foi o metrô de Londres ou o metrô de Paris, I can't remember. Mas assim, o metrô, quando está limpinho, não tem uma sujeirinha no chão, a pessoa se sente mal de jogar uma sujeira. Por quê? Porque está tudo limpo. Ela não vai ter um comportamento de jogar no chão. Agora, se já tiver tudo sujo, aí o comportamento acaba espelhando das outras pessoas, ok? So, it is the tendency for people to mimic actions of larger groups. E esse é o efeito manada, the herd effect. Depois, se vocês tiverem interesse, leiam sobre esse efeito, que é super interessante, ok? Whether those actions are rational or irrational. An individual would not necessarily make the same decisions on his or her own. Então, a pessoa não necessariamente vai decidir por ela só. Pensa quando você vai negociar alguma coisa ou quando você vai comprar, se tem alguma pessoa do teu lado que ela incentiva você a comprar, mas não é só isso, ela compra também, você se sente mais compelido, ok? Isso a gente chama de group thinking or herd behavior, ok? Então é importante a gente perceber isso, a gente tende a seguir os comportamentos, né? Porque como sociedade, as a society, we learn how to be consensuous, ok? Então a gente aprendeu a trabalhar com a consensualidade, né? Então a gente tende a seguir o comportamento de outras pessoas. Vou dar um exemplo, I'll give an example.
Tem um case study aqui, mas eu vou dar um exemplo que também aconteceu comigo. Quando o Tony Robbins veio para o Brasil a primeira vez, eu mandei meu currículo lá e eu fui escolhida, entre outros coaches, para trabalhar com o Tony Robbins. Eram 100 coaches que foram escolhidos. So 100 coaches were chosen to work with Tony Robbins. E para nós, uma super honra, né? It was a great honor, satisfaction and everything. E a gente estava trabalhando lá e teve um pouquinho de bagunça na organização, e o pessoal que estava na área VIP, gente, área VIP, Titanium era que chamava, era um pessoal que pagava assim muito caro para ir ver o Tony Robbins. Esse pessoal, eles começaram a ter um comportamento complicado. Por quê? Porque começou a vir gente de outras áreas para entrar ali, eles começaram a ficar irritados e começaram a jogar sujeira no chão. Teve um rapaz, gente, sem brincadeira, o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, que foi onde eu estudei, eles estavam dando um livro, eu não lembro que livro que era, se era Desperte Seu Poder, eu não lembro exatamente qual era o livro que eles estavam dando. Mas para tentar tirar alguma vantagem daquilo, eles começaram a empilhar. Então teve um rapaz, juro para vocês, gente, ele estava com uns 10 livros, ele pegou de cada cadeira. Falei, olha, ainda fui falar com ele, falei, olha, esses livros é um para cada pessoa. Quando eu olhei ao meu redor, tinha várias pessoas pegando vários livros. Quer dizer, um começou a pegar, o outro falou: tá pegando? Também vou pegar. Né? Então também vou pegar. E começou aquilo. E era gente que estava pagando ali, na época, eu nem sei quanto estava, acho que estava 8 mil ingresso, uma coisa assim, para ir assistir o Tony Robbins. Então pensa bem como que era esse comportamento manada, herd behavior, ok? Até a sujeira no chão, o pessoal começou a jogar lixo ali onde não tinha que jogar, né? Então é interessante a gente perceber isso. Agora vamos estudar o caso também. Esse eu falei para o lado negativo, mas para o positivo, for the positive side, we also have a study. Esse estudo, gente, ele foi feito também pelo Dr. Cialdini, né? É o caso da toalha de hotel. Então, foi um experimento, an experiment in a hotel trying to reduce the environmental impact of towel usage was carried out, and just by modifying the message, the hotel got 3 completely different results. O que isso quer dizer? Então, modificando a mensagem, o hotel conseguiu resultados totalmente diferentes, ok? Então, vamos lá. A primeira mensagem, ela estava assim, pedindo para as pessoas. So the first message was only asking people to reuse the towels and linen for environmental protection. Linen é roupa de cama, tá, gente? The hotel reached a 35% figure of compliance. Então, as pessoas, elas se sentiram compelidas, né? Foram complacentes com essa solicitação em 35%. A segunda mensagem, the second message, was referring to the attitude of other guests reusing their towels. An extra 20% of guests responded well to the message and their towels and bed linen. Então, a gente teve, além daqueles 35% que já tinham, né, uma consciência ambientalista ou uma consciência do environment, né? Além daqueles 35%, mais 26% aderiram a essa segunda mensagem, dizendo assim, então a primeira mensagem é assim, ó, ajuda a gente a proteger o meio ambiente. E as pessoas, né, 35% das pessoas engajaram e responderam positivamente, quer dizer, não pediram para trocar toalha e nem roupa de cama. A segunda mensagem, the second message, was referring to the attitude of other guests. Então, assim, outros visitantes aqui do hotel, eles não pediram para não trocar a toalha, o bed linen, e isso, né, trouxe uma melhoria para o meio ambiente, para melhorar o meio ambiente. Ok. E eles tiveram 26% acima dos 35% de adesão. A terceira mensagem, the third message, was referring to people who had previously been in the same room. Equals. A gente sente igual. Então, ó, as pessoas que tiveram nesse quarto pediram, com uma preocupação com o ambiente, ambientalista, não pediram para trocar roupa de cama e nem o lençol. E aí a pessoa fala assim, se os outros não pediram, também não vou pedir, né? Vamos ajudar aí o ambiente, né? Mas olha como essa pequena mudança fez com que, além daqueles 35% que já tinham aderido, mais 33% aderiram. So this small change within the content of the message led to a 33% increase in towel and linen reuse. Então, olha que legal.
Aqui, ó, você percebe que teve um aproveitamento de 67%, comparado com a segunda, que estava comparando com, né, outras pessoas que tiveram ali no hotel, outros hóspedes, e o primeiro era só usando o ambiente. Então, o primeiro, só o ambiente, que é uma coisa legal, mas só 35% aderiram. O outro era dizendo, olha, outros hóspedes economizaram a toalha e a roupa de cama, aumentou em 26%, além dos 35%. E teve a terceira mensagem, que teve lá os 35% que já aderiram, mas aumentou em 33% mais, porque disse, ó, as pessoas que ficaram nesse quarto antes de você, elas não pediram para lavar a toalha e nem roupa de cama. E aí o impacto foi ainda maior. 67% de aproveitamento. Percebe? Do you understand? Consensus is the sixth principle. Então, se a gente usar esses princípios, a tendência é de que a gente consiga fazer melhores negociações. Então, vamos lembrar se negotiation é uma arte, é uma ciência, provada pelo Dr. Cialdini e por tantos outros, many, many others, ok? Então, eu trouxe os 6 princípios, que é o primeiro princípio, reciprocity, first principle, reciprocity, second principle, scarcity, third principle, authority, fourth principle, consistency, fifth principle, liking, and sixth principle, consensus. Ok? Para ajudar você a melhorar suas negociações. Gente, isso é ciência. Bom, isso era o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, estamos por aqui. Lembrando que a gente está toda quinta-feira aqui. Peço desculpas para vocês. As últimas quintas-feiras eu não tive ao vivo, uma porque eu estava no avião vindo para cá, e a segunda porque foi feriado, eu estava num lugar remoto que eu não tinha acesso à internet, ok? Então, aí mas a gente trouxe a live, né? Não era live ao vivo, mas a gente trouxe aí falando sobre assuntos super importantes, né, para vocês, que tem a ver com o que a gente faz aqui todo dia. Eu estava gravando até a meia-noite e pouco, para não deixar ninguém na mão, para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, conectem. A gente está no linkedin.com, YouTube, Instagram, Facebook, Óculos Academy, óculos.com. Lembrando que você tem acesso gratuitos. Quem quiser também acompanhar a gente está no London News Channel, que é um canal de notícias de Londres, e a gente agora é colunista desse canal todo domingo. Esse domingo a gente vai estar trazendo informações sobre a morfologia, como é que você faz para aumentar exponencialmente o seu vocabulário. Então, conecte-se com a gente, manda mensagem, Óculos Academy. A gente está lá no Telegram também. Quem quiser conectar, sempre trazendo dicas para vocês. Tem a página em inglês para brasileiros no WhatsApp também. Então, a gente está aí muito fácil de ser conectado para ajudar você a falar inglês, porque difícil, gente, é não falar inglês. Bom, não sei se tem alguém que tem alguma dúvida, se estão mandando mensagem. Eu não consigo ver as mensagens do Insta aqui. Não sei se tem mensagem aqui, mas acho que não. Não tem mensagens no Insta. Não tem no Insta, né, Lê? Então tá bom. Então, se vocês tiverem alguma coisa para comentar, quiser comentar no private também, eu sei que tem muita gente que acaba comentando no private, tem gente que vai assistir amanhã, então espero que vocês tenham um bom proveito, excelente proveito dessa masterclass aqui, que a gente trouxe para vocês com muito carinho, falando do poder da persuasão, da influência, e como é que você faz para ter melhores negociações, o vocabulário que você usa, the vocabulary that you use, also the behavioral sciences behind it, então as ciências do comportamento por trás disso, né? Com exemplos práticos para que você tenha realmente essa ascensão profissional, que de novo difícil é não falar inglês, né? Então é isso, vou ficando por aqui. I'm gonna stay there for now and I'll see you next week, semana que vem. Eu tô por aqui, eu vou estar num curso, né? Vou fazer um curso de coaching. É um curso, na verdade, ele vai incluir várias técnicas. Gosto de estudar, né, para ver o que tem de novidade por aí. Então, eu vou estar num curso de imersão, a gente vai trabalhar hipnose, psicologia positiva, o coaching, a PNL, né, e constelação familiar também. Então, vou estar nesse curso. Não sei se eu vou estar disponível, mas, né, se eu não tiver, vou trazer a live de qualquer maneira para que vocês possam assistir e ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Óculos.com ou Crisley Leonel, toda quinta-feira, conteúdo de qualidade, lembrando que você consegue acessar Óculos por 14 dias gratuitos para ver dicas de participação de entrevista, melhoria de currículo, small talk, gente, tanto assunto, negociação, assuntos corporativos, como é que você aprende inglês mais fácil, vai ter o tradicional também, né, então, tempos verbais, morfologia,
palavras cognatas, tem lá também os idiomatismos, né? Então, a gente traz tudo isso para vocês toda semana aqui na quinta-feira, e aí fica um trabalho de referência, óculos.com. Dá o seu joinha. Obrigada por estarem aqui com a gente. Thank you very, very much. I hope you enjoyed. Leia, quer falar alguma coisa? Você que está em Londres, aí do outro lado do mundo, tô morrendo de saudade das crianças também. Ai, que saudade. Ai, ai, ai. Mas tá tudo bem. Estão aqui também trabalhando, né, fazendo o que tem que ser feito. Ok? Alex, quer falar alguma coisa? Tá frio aqui. Já tá frio aí? Quantos graus? Menos de 10. Não tem aí no teu computador, porque o meu computador aqui ele tá marcando 15 graus aqui em São Paulo. Então, eu vou chegar aí no frio, mas aqui também não tá calor, não. Eu tô até de blazer e tal, não tá tão calor aqui, não. Hoje tá um ventinho gelado. Bom, esse é um small talk também, né, gente? Então é isso. Vou ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a essas informações do Dr. Cialdini, ou quiserem acessar, ele também está lá disponível no LinkedIn. Tem a Vanessa Van Edwards, que estuda bastante também essa área do comportamento. E é isso, né, gente? Quando a gente vai negociar, entender o comportamento do outro, a pessoa é mais auditiva, ela é mais sinestésica, ela é mais auditiva, visual. Entender também as dicas que a pessoa dá com o corpo, perceber o tom de voz, perceber o que faz a pessoa brilhar os olhos, né? O que a gente pode fazer para realmente, genuinamente ajudar essa pessoa para ter negociações melhores, porque a melhor negociação é o win-win, né, gente? Quando todo mundo ganha, quando todo mundo sai feliz de uma negociação, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para deixar aqui para vocês hoje, com muita integridade, muito carinho, muito amor, trazendo o melhor de mim para vocês. Espero que tenham gostado e a gente se vê na semana que vem. We'll see each other next week, okay? So take good care of yourselves, everyone, and I'll talk to you next week. Então, semana que vem, provavelmente eu vou conseguir, porque eu já confirmei lá no curso se tem Wi-Fi, então muito provavelmente eu vou conseguir estar disponível com vocês. Mas é atípico, né, gente? Tô viajando, tô por aqui, tô fazendo curso, tô indo atrás de um monte de coisa para trazer mais qualidade ainda para vocês, tá bom? Então, ó, kisses in your hearts, and I'll see you next week. Bye. Bye.